Olá pessoal, hoje nós estamos em Praga e nós estamos diante de uma das mais lindas pontes, se não a mais linda ponte, que é chamada de Ponte Carlos. Remonta ao grande imperador do Sacro Império Germânico, Carlos IV, que aqui residiu, escolheu aqui como sede do seu reinado. E essa ponte, ela remonta a 1357, onde ela foi pedida por Carlos IV, porque a antiga ponte daqui, chamada Ponte Judite, o que aconteceu? Veio uma grande inundação e levou embora. Você vai dizer, mas por que é importante uma ponte? Gente, nós estamos diante de Praga, que é dividida em duas cidades, a cidade pequena e a cidade maior. E a ponte foi fundamental para o crescimento dos dois lados. Nós vamos conhecer essa ponte com detalhes. 30 estátuas muito significativas, inclusive para nós, por isso que eu estou aqui com o padre em missão. E nós vamos conhecer uma das estátuas significativas, é de São João de Nepomuceno, que é o grande santo deste lugar. Nós vamos juntos no Padre em Missão caminhar por essa ponte e conhecer essas maravilhosas estátuas. Eu quero ser um instrumento vivo, meu Senhor. Envia-me para ser o seu abraço acolhedor e levar tua palavra, ser canal da tua graça, completar carreira e guardar a fé, levando seu amor. Nós estamos indo para mostrar a ponte de Carlos, o Imperador. Mas antes, você viu na própria matéria do museu falarmos muito sobre uma santa que acho importante você conhecer, a história de Santa Inês Tcheca, é assim chamada. Santa Inês, ela tem uma história lindíssima, porque ela era filha de um grande rei, do rei boêmio Premislau I, e casado com uma princesa e rainha que veio da Hungria, que era Constância. Com 3 anos, ela foi levada para um mosteiro cisterciense. E sabe quem por 3 anos foi a tutora de Santa Inês? Santa Edvirges. Isso mesmo. Ela era abadesa, Santa Edvirges, e cuidou da vida espiritual de Santa Inês, o que marcou para a vida toda. Depois de 3 anos, ela era princesa, Santa Inês, foi levada para um outro mosteiro para aprender como agir como uma esposa da realeza. Já no coração de Santa Inês estava a ideia de seguir a Jesus Cristo. Com 15 anos, veja, por uma questão política, o pai de Santa Inês arranjou um casamento com o filho do grande imperador da Hungria. Porém, por uma questão de tratados e questão política, o casamento foi desfeito. Foi quando Santa Inês retorna para Praga e ela se dedica a cuidar da caridade e cuidar dos pobres. Um fato interessante é que, alguns anos depois, o que era normal, Santa Inês foi prometida a um outro casamento. É quando há a intervenção do Papa Gregório IX, que fala com o pai de Santa Inês e a dispensa de qualquer casamento, ela podendo então se dedicar aos pobres. Santa Inês funda um primeiro hospital chamado Hospital de São Francisco, em Praga, e constrói a chamada Abadia das Monjas Clarissas. Você está vendo ao fundo a igreja, e tudo aquilo que nós visitamos no museu faz parte da abadia. Impressionante que Santa Inês, ela, nesse contexto, ela nunca conheceu Santa Clara pessoalmente,
mas eram confidentes, a tal ponto que Santa Clara, lá em Assis, a chama de uma palavra interessante, a chama de metade da minha alma. São muitas as cartas. Hoje estão preservadas 4 cartas de uma riquíssima espiritualidade e profundidade teológica. Fatos interessantes de Santa Inês é que ela funda o que lá dentro nós mostrávamos, os Cavaleiros da Estrela Vermelha, que são, na verdade, uma ordem terceira dos cistercienses, cujo objetivo dessa ordem terceira desses cavaleiros, cuidar dos hospitais. A canonização de Santa Inês se dá por Papa João Paulo II em 1989. Pasmem, 5 dias depois acontece aqui na República Tcheca o grande Revolução de Veludo. E eles intervêm, eles entendem, o próprio povo tcheco, que foi a intervenção de Santa Inês para conseguir a liberdade do povo tcheco dos soviéticos. Portanto, tudo o que nós vimos, uma mulher com muita garra, muito amor a Jesus e que muito fez para esse povo, para essa cultura. Vamos agora para a ponte conhecer das 30 estátuas algumas. E você vê as manifestações, olha lá, sempre aqui é muito forte a parte artística e instrumental. Vamos fazer no final da tarde um passeio pela ponte de Carlos IV, o imperador do Sacro Império Germânico. Vamos lá. Bom, nós estamos fazendo esse passeio agora e mostrando para você essa ponte que é um ícone. O ícone porque ela remonta a tantas coisas maravilhosas de uma cultura, de uma religiosidade. É a ponte de Carlos IV, o imperador, que foi construída, você sabe, com muito zelo, muito primor. Aqui não são só pedras, você ouviu várias vezes o curador do museu falando, é uma história. São 516 metros, 10 de largura, e aqui são turistas que eu estou fazendo o programa aqui, você vê, nós vamos ver gente vendendo, tinha até uma serpente lá, o pessoal que não quis colocar a mão, mas eu falava que são 30 estátuas, nem todas são religiosas, mas esta primeira e é de Nossa Senhora e de São Bernardo, aquele que nos ensina a ter grande devoção a Nossa Senhora, a Ave Maria. Eu quero só chamar a atenção, a República Tcheca, ela é muito religiosa. A história dos reis, que nós vamos aprender aqui também com algumas imagens, são religiosas. É claro que depois dos nazistas, da União Soviética, eles estão ficando ateus. Mas a história, ela é realmente religiosa. Hoje parece ser mais uma cultura, tanto que se você perguntar para muitos que passam por aqui, não sabem de quem são essas estátuas. E você já viu aqui que essa é uma estátua de São Ivo, que quem era ele? Ele que se tornou padroeiro dos advogados. Uma vida dedicada aos que não tinham oportunidade de defesa. Portanto, São Ivo é que também inaugura essa nossa caminhada aqui na ponte. Vamos seguir? Aqui é um desafio, falar e ser interrompido a todo momento. Vamos em frente? Vamos lá, coroinha. Bom, como você vê, aqui tem de tudo. Daqui a pouco você vai ver gente tocando violino, tocando saxofone, mas são souvenirs que são vendidos, gente que vem fazer o seu retrato. E nós estamos aqui diante de mais uma estátua, que é de Nossa Senhora, São Domingos e São Tomás de Aquino. Exatamente mais um momento de lembrarmos de São Domingos, grande devoto de Nossa Senhora, e São Tomás,
que, na verdade, não precisa apresentação, né? Um homem de grande cultura, portanto, ladeando. E deste lado de cá, olha que coisa mais linda, e nós temos aqui Santa Bárbara, existe a protetora contra os trovões, Santa Margarida e Santa Isabel. Eu só passo por aqui porque eu quero chamar a atenção para outra imagem, uma imagem lindíssima que fica praticamente no seio, no centro da Ponte Carlos, que é Jesus crucificado. Você já pensou numa ponte? Você ter essa maravilha de ícones, de imagens, que certamente ajuda em toda e qualquer devoção. Vamos lá. Claro, de novo, os souvenirs. E aqui nós estamos diante de uma das mais belas imagens, que é Jesus crucificado. Do lado, João Evangelista e Nossa Senhora. Está escrito aqui: Santo, Santo é Deus. Foram colocadas por ordem de um tribunal judeu tcheco. E, na verdade, é lindíssimo, que nos lembra a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, contemple esse lugar de profunda oração. Bom, e aqui era o lugar, nós temos a Pietà. E essa Pietà tem um detalhe importante. Na verdade, nós estamos falando que muitas pessoas foram julgadas aqui. E era de fato assim. As pessoas que negavam a assumir o seu crime, eles eram amarrados em uma pedra e eram jogados aqui no rio. Se estas pessoas voltassem sem morrer, estavam livres. Porém, acredito que pouca gente voltou. Então aqui era o lugar dos condenados. E nós temos a Pietà, Nossa Senhora com Jesus nos braços. E nós continuamos a nossa caminhada. E aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora de Santana com o menino Jesus, lembrando, sem dúvida, a educação católica cristã de todas as mães. E aqui nós temos São José e o menino Jesus. E precisou ser refeita porque um tiro de canhão na Revolução de 1800 e pouco acabou danificando essa imagem. São José e o menino Jesus, lembrando todos os pais e lembrando a todos nós. Vamos seguir, tem muita coisa bonita ainda para a gente ver. Para quem está em peregrinação e caminhando aqui nesses 500 e poucos metros, não tem como passar por essa estátua e não se dar conta que estamos falando de São Cristóvão, aquele que carrega o dono do mundo nas costas. E pedir, né, também nessa peregrinação que estamos fazendo e na peregrinação de nossas vidas, que não nos falte a orientação, o caminho certo. E aqui, de frente a São Cristóvão, nós temos São João Batista, aquele que traz, olha que linda cruz do lado, e ele com a mão em riste, mostrando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também, eu diria que passear por essa ponte Carlo é uma catequese. Ela realmente é fruto de uma espiritualidade cristã fundamentada na Sagrada Escritura. Lindo São João Batista, com toda a expressão: eis o Cordeiro, eis o Verbo de Deus. Nós estamos logo depois de São João Batista, no local. Inclusive nós vimos a placa original que está lá no museu, aqui, exatamente, foi onde São João de Nepomuceno foi
ateado a uma pedra com correntes e jogado no rio Moldava. E aqui as pessoas passam, tocam, fazem sua oração. É verdade, tem uns cadeados que eu acredito que são juras de amor, mas que o cadeado a colocar aqui seja a nossa jura de amor a Jesus Cristo. Aqui é um lugar reverenciado. As pessoas passam, rezam e pedem a intercessão de São João de Nepomuceno. Como eu disse, está acontecendo aqui, é muito cultural. Vocês estão vendo ali, ó, uma apresentação, só para dar um relax aqui, ó. Olha a curiosidade lá. Então as pessoas param para ficar olhando, apreciando. Mas o que eu quero chamar a atenção, atrás de mim tem uma estátua com 3 grandes santos, e eu vou contar a história de um deles que tem muito a ver com a República Tcheca. Nós estamos falando de São Norberto, São Venceslau e São Sigismundo. São Sigismundo, aquele que está com a espada. São Venceslau, aquele que está com o estandarte. E no centro nós temos São Norberto. Quem foi, na verdade, São Venceslau? E isso é importante sabermos. São Venceslau, ele, na verdade, é do ano 921 e com 13 anos o pai dele morreu. E ele foi criado pela avó, nada menos que Santa Ludmila. E ele subiu ao trono como rei boêmio. E São Venceslau, ele, na verdade, foi o responsável de trazer os restos mortais de São Vítor para cá, por isso tem a Catedral de São Vítor, e também ele se tornou mártir, porque ele defendeu muita fé. Ele foi fruto de uma inveja, uma envidia muito grande de seu irmão, que com outros comparsas o matou. Portanto, São Venceslau é que trouxe e manteve a fé cristã católica aqui na República Tcheca. E também trouxe a grande devoção de São Vítor aqui para Praga. Portanto, devemos muito a este santo. Vamos seguir? O número de turistas é grande, mas conseguimos chegar aqui nessa estátua que é uma das mais significativas, pelo menos para nós. Aqui nós estamos falando de São João de Nepomuceno. Quem foi ele? Vamos lembrar que São João de Nepomuceno, ele era um sacerdote e que nasceu em 1340 aproximadamente, e que ele exerceu uma função importante aqui. Ele estudou em Roma e se tornou o vigário-geral daqui da igreja. O que aconteceu? Pela sua clareza, pela sua capacidade de aconselhamento, ele se tornou um conselheiro. E o que aconteceu? Aqui havia um rei que não tinha fé alguma, casada com a rainha Sofia. E esta, por sua vez, foi confessar. Quando foi confessar, o rei tinha um ciúme tremendo dessa rainha. E o rei suspeitava que a rainha o traía. E quis que Nepomuceno contasse o que ela havia contado em confissão. Evidentemente, Nepomuceno, eu dizia, ele é um mártir da confissão, porque ele disse, jamais. A questão é que o rei não aceitou. E de formas torturantes, tentou fazer com que Nepomuceno contasse o segredo da confissão. O que Nepomuceno não fez, dizendo que jamais o faria. Foi quando o rei, então, decidiu que ele seria acorrentado numa pedra e fosse atirado aqui neste rio. Um pouco mais para frente, onde nós vamos mostrar, entre a São João Batista e o que vem à frente. Ele foi jogado, ficou por 3 dias submerso e
foi quando ele foi reencontrado naquela pequena ilha onde mostramos lá perto do museu. São João de Nepomuceno, portanto, é o mártir da confissão. E ele leva a sério aquilo que nenhum sacerdote pode fazer, violar o segredo da confissão. Por isso, São João de Nepomuceno é muito apreciado aqui na República Tcheca, como não só na República Tcheca, como todos os países que fazem parte dos reinos da Boêmia e região. Portanto, você talvez não conheça São João de Nepomuceno. Valeria a pena estudar um pouquinho mais e perceber essa riqueza da igreja. Bom, você está vendo as pessoas tocarem e vai se perguntar por quê. Veja lá, na verdade você lembra que lá no museu eu mostrei as placas originais desse altar de São João Nepomuceno? Na verdade aquela lá remonta quando João Nepomuceno foi jogado, acorrentado, e segundo a tradição, quem toca volta à praga. Opa! Estou eu tocando aqui para voltar a essa belíssima cidade. E aqui você vai perguntar o que tem a ver esse cachorro. Na verdade, é um cachorro que foi torturado e foi morto, e ele é o símbolo, este aqui, da tortura. Tanto do cachorro quanto a tortura de São João de Nepomuceno. E quem toca aqui é sorte. Eu não acredito nisso, eu acredito que Jesus é toda a sorte que podemos ter. Mas é tradição, vocês viram as crianças fazendo isso. Mas tem mais alguns estátuas que nós vamos chamar, não estamos fazendo todas, mas algumas que vale a pena você ver como é tão forte a religiosidade. Pelo menos foi. Oxalá, quem dera, que se torne de novo. A gente deu uma paradinha para respirar, esperar um pouco os turistas passarem. Agora eu diria que a gente começa algumas estátuas de santos mais conhecidos. Não podia faltar Santo Antônio de Pádua, sempre com o menino Jesus, que quem dera se fôssemos tão eloquentes e fervorosos ao falar de Jesus que pudesse tamanho agrado. Aqui está fechado, mas por que eu quero mostrar, mesmo estando em reforma? Porque na verdade se trata de São Francisco de Assis. E claro que deveria estar aqui. Lembra de Santa Inês, grande devoção que ela tinha a São Francisco, o Hospital de São Francisco? Portanto, mesmo em restauração, não podia deixar de mostrar. À frente, nós vamos ver, vem comigo, paciência. Você que está vendo em casa, a gente vai ter que assumir algumas coisas, porque as pessoas aqui passam e estão de turismo, muito preocupados em fazer, sabe o que é? Não querem nem ver a imagem, querem fazer simplesmente foto para colocar no Facebook, é essa a impressão que eu tenho. A história pouco importa. Graças a Deus nós temos Padre Missão, né? Um dia que você vir a Praga, você vai poder saber mais. Bom, aqui nós temos São Judas Tadeu, esse que tantas graças obtém de Deus para todos nós, não é verdade? Vamos seguir, estamos quase chegando ao final, inclusive começa a diminuir um pouco os turistas. E você percebe que são pontes que na verdade é para a pessoa, e esse era o objetivo, acabar fazendo referência da sua vida, da vida de tantos santos, nos seus atos de amor a Jesus Cristo e ao mesmo tempo amor ao próximo. Vamos seguir. Eu faço questão de parar aqui e contar um pouco dessa história dessa santa Ludgarga, que passa despercebido. A primeira impressão é de Nossa Senhora tirando Jesus da cruz, mas não é. É Santa Ludgarga, uma santa belga que nasceu na Holanda. Mas você vai entender por que me chama a atenção. Vou ser sincero para você, eu nunca tinha ouvido falar dessa santa. E foi aqui no Padre Missão que eu fui estudar para poder olhar. A história é a seguinte, ela acabou num convento,
no mosteiro. Mas você sabe por quê? Porque o pai dela acabou perdendo o dinheiro do dote do casamento dela. E, portanto, como era de costume, não tendo dinheiro para casar, foi para o convento. Ela diz que era muito bonita e gostava de andar super bem vestida. Ela não queria ser monja. E ela dizia para as monjas, não quero. E ela tinha passe livre para sair e para entrar do convento. Até que um dia, lá na abadia das monjas cistercienses, ela teve uma visão de Jesus. Jesus aparece na cruz com suas feridas e diz, cuide de mim. E ela, com uma certa empáfia, orgulho e nojo, não identificou Jesus no primeiro momento, mas acabou cuidando das feridas de Jesus Cristo. E a partir dali, ela se tornou apaixonada por Jesus. A vida dela mudou. As monjas falavam, isso não vai passar, vai durar pouco. Mas a vida inteira ela foi fiel a Jesus Cristo. Esta santa tem a ver com a devoção das Santas Chagas, porque ela, na verdade, em seus momentos de êxtase, que eram intensos, viam-na flutuar no ar. Ela minava gotas de sangue da sua testa. No final da vida, ela ficou cega e Jesus lhe deu a graça de enxergar de novo. Ela se tornou uma grande mística, uma grande devota de Jesus crucificado. Tudo a ver com as Santas Chagas de Jesus. Depois desse encontro com Jesus, de ser curado da cegueira, ela ganhou alguns dons. O dom de curar enfermos, o dom de profetizar, o dom de aconselhar e de discernir e explicar a Sagrada Escritura. Foram dons que o próprio Jesus lhe deu. Ela morreu com fama de santidade e de grande consciência mística das coisas. Portanto, eu concluo dizendo, Santa Lutgarda, rogai por nós. Amém. Bom, estamos caminhando e estou procurando São Vito, que na verdade é muito importante, você já viu citar várias vezes, né? Ele que é o patrono dos dançarinos. Eu fiquei impressionado. Bom, aqui não é porque São Vito é aqui. Gente, eu não acredito. Andamos e está aí, ó, fechado. Mas nós temos um recurso. Enquanto eu vou contando um pouquinho, nós temos imagens lá do museu onde tem cópias das estátuas daqui. Então, Coroinha, faz uma arte ali, ó, e joga São Vito aqui na tela para que as pessoas possam ver São Vito. São Vito, que é italiano, com 17 anos, ele morreu. A história dele é impressionante. Ele curou epiléticos, ressuscitou um menino que foi estraçalhado pelos cães. Ele foi denunciado pelo pai. O pai dele denunciou. Porque você vai dizer, mas como que foi denunciado pelo pai? Na verdade, o pai de São Vito não era católico, não era cristão, na verdade. E a ama e um tutor é que o batizou escondido do pai e depois o pai ficou sabendo que ele era batizado. Como Vito não quis mudar, ele entregou para o governador Valeriano, mas nada resolveu. Pasmem, o filho do imperador romano acabou ficando doente. E o que aconteceu? Diocleciano. E o que aconteceu? Vito foi chamado à corte. Rezou, o menino ficou curado. Isso mudou a vida do imperador? Não. Decidiu matar Vito. Por isso, Vitor, ele acaba sendo um jovem mártir de Jesus Cristo. Bonita história, né? Coisas que é só no Padre Missão que a gente vai descobrindo essa riqueza da igreja. E aqui chegamos ao final. Acho que nada melhor do que terminarmos com essa última estátua, que é Jesus Cristo e, na verdade, os dois grandes médicos, que geralmente são vistos como criança, e nada aqui como criança. São Cosme e São Damião, os dois irmãos gêmeos que dedicaram a vida para salvar o corpo e depois a alma. Bom, gente, eu vou me despedindo. Já chegamos do outro lado da ponte.
Já andamos os 516 metros. Espero que você tenha gostado do Padre em Missão, que realmente é uma escola, né? É uma aula de história, de espiritualidade. E você percebe, homens e mulheres que ao longo da vida construíram o cristianismo. E eu te pergunto, nós, da nossa geração, estamos construindo para o cristianismo, para as futuras gerações? Qual a nossa marca? Qual é o sangue que estamos derramando, o suor que estamos dando? Qual é o empenho de nossas mentes por Jesus? Eu fico me questionando isso. Confesso para você, é uma impressão muito pessoal, que aqui poucos estão ligando para a história religiosa dessa ponte. Para mim significou muito. Mas no Brasil, as nossas igrejas, nossas comunidades, será que um dia não nos vão cobrar de tudo que temos se tornar apenas parte da história de uma cultura morta? Me preocupa muito isso. Vamos ser pedras vivas, homens e mulheres fervorosos hoje, na nossa geração, de Jesus que morreu por nós. Deus abençoe a todos. Espero que você tenha gostado do Padre em Missão. Deus abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.